aos empregadores certas obrigações que se traduzem em pecúnia, em dinheiro, em prestações que têm que compartilhar com seus empregados em decorrência dessas lutas sociais do século, desde o século XVIII, é que se vai atacar essa estrutura e se vai fazer de duas formas. Primeiro, de maneira objetiva, com esses movimentos violentos de retirada de direito, mas também de forma subjetiva. E por isso esse aparato conceitual me ajuda a analisar a reforma trabalhista brasileira. Eu dizia que é muito fácil constatar essa verdade objetiva. Todos os juristas, agentes institucionais do mundo do trabalho brasileiro, da Justiça do Trabalho, ao Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho e Emprego, todas e todos os professores a comunidade acadêmica, os advogados e advogadas trabalhistas, a OAB, todas as instituições que analisaram a reforma trabalhista brasileira com seriedade, são unânimes ao dizer que, na verdade, ela significa corrosão, enfraquecimento, esfacelamento de muitas das dimensões estruturais do direito do trabalho brasileiro. Quem a defende certos interesses que são interesses contrapostos à principiologia do direito do trabalho brasileiro, que é assentada, na verdade, sobre um princípio básico, que é o princípio da proteção, que faz com que o direito do trabalho sirva para proteger o trabalhador que é hipossuficiente numa relação contratual com seu empregador. Ele tem menos poder, está em posição assimétrica, não negocia em pé de igualdade. E por isso é um direito que defende o interesse dos trabalhadores nas relações individuais e coletivas. Então, a comunidade jurídica toda, a menos de um ou outro que estão ali teleguiados na defesa de certos interesses, vai dizer que, na verdade, a reforma trabalhista tenta corroer esses elos de ligação de um edifício maior, que é o edifício do direito do trabalho brasileiro. Só para a gente ter uma noção aqui, uma primeira introdução. Na dimensão coletiva, que vocês certamente vão tratar com a professora Marisa, o sindicato, que já vinha de um processo de crise profunda no Brasil desde os anos 90, os anos 2000, é enfraquecido, e a negociação coletiva se torna via de precarização dos direitos trabalhistas. Na história do direito do trabalho, a negociação coletiva, junto com as greves, os processos de pressão e negociação entre empregados e empregadores, tradicionalmente, são um mecanismo por meio dos quais constituem esse mecanismo por meio do qual os direitos são afirmados e expandidos. Agora, no direito do trabalho brasileiro, com a reforma, a via contrária. Os sindicatos saem enfraquecidos, até porque o seu mecanismo de financiamento foi completamente alterado, já estão em crise, numa crise profunda, dentro de modelos de precariedade generalizada da força de trabalho, como a terceirização, que faz com que os sindicatos percam força. Vocês certamente vão discutir isso de maneira mais detalhada adiante. Mas ela passa, então, os mecanismos de negociação, nesse quadro de precariedade, passam a imprimir retrocessos nas relações produtivas. A CLT é alterada para permitir que a negociação coletiva retire direitos que estavam previstos na legislação trabalhista. Normalmente, a própria CLT é fruto da negociação coletiva no seu início, da pressão feita pelos sindicatos na base, e no início do direito do trabalho brasileiro no século passado, que depois se transformam em lei e são estendidas a todas as categorias profissionais, enfim, se generalizam dentro de um padrão de tratamento. E agora a reforma trabalhista faz o contrário, faz com que a negociação coletiva possa retroceder, afirmando ali um primeiro e talvez maior problema da reforma trabalhista na esfera coletiva. Na dimensão individual, a gente precisaria talvez de um semestre inteiro para a gente tratar de todos os retrocessos que foram implementados pela reforma trabalhista na esfera individual. Da contratação, os modos de contratação e as modalidades contratuais, como o trabalho intermitente, o trabalho autônomo exclusivo, a dispensa, ao momento em que o trabalhador é dispensado, por exemplo, com a figura da dispensa pactuada ou de comum acordo, né, que é uma das possibilidades que se implantou, ao afastamento do acompanhamento sindical nas dispensas trabalhistas, né, as modalidades contratuais, as garantias de saúde e segurança no trabalho, as garantias afetas ao tempo, as proteções salariais, tudo é golpeado pela reforma trabalhista. E de forma bem cirúrgica, assim, são os elos mesmo, são os momentos nos quais o edifício se estrutura. Se a gente pensa no direito do trabalho como digamos, um sistema. É onde essas articulações são feitas, isso tudo é bastante corrompido. Então, o que você precisa fazer diante disso? Para você conseguir desconstituir um edifício tão robusto que é o direito do trabalho brasileiro e tão bem afirmado dentro da ordem jurídico-trabalhista brasileira, você precisa esconder essa verdade objetiva da reforma e constituir, para tanto, uma verdade subjetiva, como dizia o Bourdieu no seu texto de 1975. Essa verdade subjetiva precisa afastar a percepção social da reforma trabalhista dessa constatação que objetivamente ela alimenta.
E aqui, a constituição dessa verdade subjetiva no Brasil é fortemente pautada pelo discurso da inclusão, entre aspas, né? É ele que vai dar a tônica da reforma como um todo. Eu vou partir de um exemplo que remonta um pouco à época do processo da transição do golpe de 2016. No início de 2017, o presidente Michel Temer alimenta um pouco essa distorção e essa constituição, a constituição dessa verdade subjetiva da reforma trabalhista, no seu discurso do 1º de maio de 2017, do ano passado, que eu cito, na verdade, um pouco a contragosto, mas eu vou ler as palavras do Michel Temer. Ele vai dizer o seguinte, sobre a reforma trabalhista que estava ali em processo de finalização, né? Ele vai dizer o seguinte, olha, a nova lei, abro aspas, a nova lei garante os direitos, não só para os empregos diretos, mas também para os temporários, e para os terceirizados e informais. Todos com carteira assinada, ele vai dizer no discurso. Portanto, concede direitos àqueles trabalhadores que antes não tinham e empresários e trabalhadores poderão negociar de maneira livre e soberana. O diálogo é a palavra de ordem. Fim de citação. Esse é o discurso dele do 1º de maio, logo antes da promulgação definitiva da reforma trabalhista. Aqui, rapidamente, duas dimensões em relação a esse trecho, a esse discurso, ou a intervenção na época do presidente, logo depois de tudo que aconteceu, e vocês conhecem bem nessa disciplina. O primeiro, que eu vou explorar com um pouco mais de detalhe no mundo do trabalho de maneira geral, é a ideia de autonomia negocial e das formas do trabalho autônomo de maneira geral. E o segundo é a ideia da contradição, da inclusão sobre formas negociadas e hiperflexíveis no mundo do trabalho, dentro daquilo que se pode chamar de um novo espírito do capitalismo. Há essas duas dimensões, com calma. A primeira delas, a figura da autonomia negocial. Ela não está só presente no golpe de 2016, é uma figura que está muito presente na regulação das relações trabalhistas desde algum tempo, né? E segue ainda mais potente até hoje, né? Se a gente considera, por exemplo, a plataforma ou a proposta de governo do candidato eleito à presidência recentemente, a ideia de uma carteira de trabalho verde e amarela, a gente vai voltar a falar sobre ela no final da aula, é construída nesses termos, de uma suposta ou de um chamado de uma autonomia individual radical na negociação direta com os empregadores. É, de certa maneira, um dos elementos discursivos mais recorrentes na defesa da desconstituição dos direitos trabalhistas desde algumas décadas. É um argumento que vai se desdobrar de várias maneiras dentro do direito do trabalho, das possibilidades de negociação da jornada de trabalho, das férias, da representação sindical, da dispensa, tudo isso vai ser explorado, de alguma maneira reavivando uma ideia de autonomia radical sobre si e que de alguma forma é uma distorção muito conhecida na história do Ocidente desde a afirmação do modelo capitalista de produção, que é a das possibilidades de uma liberdade individual dentro de um quadro de relações de poder assimétricas, né? É um retorno até bem primitivo a essa distorção abstrata de uma liberdade individual que caracteriza os primeiros momentos do Estado liberal, que a gente entendia de alguma forma superados com o tempo, né? E esse discurso se vale da ideia de que o direito do trabalho seria inflexível, seria anti-liberdade, que seria duro, que seria o contrário, a antítese daquela liberdade que se afirma de maneira abstrata, enquanto a gente sabe muito bem que com a história do século XIX e do século XX, o direito do trabalho e os direitos sociais, na verdade, são a condição para um exercício de uma residual liberdade que depende dessas proteções para se expressar dentro desse mínimo de distribuição que esses direitos visam a promover. Vou te fazer pergunta de novo, eu continuo aqui, estou te vendo aí. Então tá. O que é preciso ter claro aqui nesse ponto da história, e para nós na reforma trabalhista vai valer muito, é quase um truísmo, assim, um senso comum. Você ter alguma liberdade em algum processo negocial, é preciso pressupor um mínimo de igualdade material e de equilíbrio de forças nas relações, senão a liberdade vai ser a sua negação. Ela é afirmada abstratamente, mas na prática ela é a sua total negação. E é isso que serve o direito do trabalho. Aos trancos e barrancos, ele na sua história serve à realização desse propósito, de não permitir que uma negociação formalmente livre se torne, na verdade, o domínio da tirania do poder econômico e que proteja efetivamente o trabalhador em sua pouca liberdade. E constitui um binômio, na verdade, que é o binômio do poder econômico com responsabilidades jurídicas. É isso que está na base do direito do trabalho.
E é isso, na verdade, que a reforma trabalhista e o processo todo que vocês vêm estudando desde o início do semestre pretende romper. É com esse acordo, equilíbrio de forças que se pretende estabelecer com esses direitos. E, na verdade, a reforma pretende romper mesmo. Não é nem amenizar ou precarizá-la, rompe com alguns desses pontos de inflexão ou pontos fundamentais de constituição do direito do trabalho. Isso tudo vai se aprofundar, por isso a minha intervenção parte do golpe e vai até os seus desdobramentos de hoje, do que vai acontecer no próximo ano em relação ao direito do trabalho. Hoje, que dia que é hoje, gente? 8 de novembro de 2018, é isso mesmo? Foi anunciado o fim do Ministério do Trabalho, que é, na verdade, um processo de desconstituição, não só das garantias, mas também das instituições, dentro, digamos, de uma tentativa de varrer do mapa essa figura de direitos fundamentais estabelecida de maneira definitiva no texto constitucional, mas, enfim, dentro de rupturas totalizantes desse processo, que vão promover rupturas materiais, processuais, dentro das instâncias de controle, das instituições, do sindicato, para todo lado, né? Uma outra constatação, uma outra premissa importante desse processo de destruição, e a gente vai tratar ela com um pouco mais de detalhe, dados concretos para confirmar aquilo que eu estou dizendo para vocês, é que os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros estão entre os mais mal pagos do mundo. E já considerando aqui os custos trabalhistas e os custos sociais. A gente vai ver isso com bastante calma em seguida. Ao contrário do que se repete como um mantra definitivo, né, repetido a todo tempo, o custo da legislação trabalhista brasileira não é alto. Aliás, é bastante baixo, se a gente vê numa perspectiva comparada, e eu abro um parêntese para desenvolver 3 pontos, esses 3 pontos que eu coloquei aqui de maneira introdutória nessa primeira parte da minha exposição, que são 3 pressupostos narrativos da reforma trabalhista. 3 verdades subjetivas constituídas para ocultar a reforma trabalhista. E a partir dessas verdades, a gente chega a problematizar o que efetivamente a reforma trabalhista é. São quase que 3 fake news sobre o direito do trabalho brasileiro, repetidas incessantemente, circuladas a todo tempo, sem qualquer tipo de comprovação de natureza científica. A primeira delas é essa, que eu comecei a dizer e desenvolvo um pouco mais em seguida, que é a ideia de autonomia, sobre a qual eu falava até agora. A segunda é a ideia do custo trabalhista no Brasil, que supostamente seria tão elevado que geraria desemprego e necessariamente teria que passar por processos como esse que a gente passou em 2016. E a terceira fake news, ou a terceira mentira sobre o direito do trabalho brasileiro, é que na verdade, o nível de proteção do direito brasileiro do trabalho seria excessivo, que a gente teria um direito protetivo demais que precisaria ser mudado. Aqui eu falo de maneira um pouco mais informal sobre alguns dados desses 3 universos. O primeiro desses dados tenta responder essa pergunta que está aí diante de vocês. O que realmente quer dizer autonomia no trabalho dentro desse discurso empreendedorista e dessa ordem? E aí eu vou me levantar, não sei se eu vou sair do foco aqui, para passar um vídeo curtinho que traz esse espírito que animou a reforma trabalhista dentro das suas conformações ou dessa verdade subjetiva sobre a qual ela é constituída. É um vídeo de 30 segundos, já vou. Já paramos, né? Ué, pode ir lá. É bem rapidinho também, não é uma propaganda de 30 segundos. Não sei se vocês já viram, mas traduz bem esse espírito. Pode ser por vocação sua ou culpa da crise. Pode ser por causa de um empurrãozinho ou uma puxada de tapete. Fato é, você virou empreendedor. E o que a gente pode fazer por você hoje? Que tal fechar mais negócios aceitando cartões? A vermelhinha agiliza isso para você. Não importa o que te trouxe até aqui. Essa é a sua nova carteira de trabalho. Vai empreender? Santander. Pode ser por vocação sua ou culpa da crise. Pode ser por causa de... Voltando para nossa plataforma. O que vai acontecer de maneira incessante no processo de constituição dessa verdade subjetiva é um pouco parecido com o que aparece na propaganda dessa instituição bancária, que vai, digamos, tem uma constatação muito interessante de fundo, que é a percepção de que no imaginário brasileiro, na história das nossas instituições e do nosso direito de trabalho, a gente tem um objeto simbólico que representa o direito de trabalho. Isso é raro no mundo, não existe isso muito, que é a carteira de trabalho azul, com aquela capa, que é reconhecida de maneira generalizada como um documento central, né? Por exemplo,
enfim, todo mundo a reconhece e a reconhece como um documento que afirma os indivíduos de uma certa maneira, como trabalhadores e trabalhadores, né? Essa propaganda põe essa carteira na gaveta, joga ela violentamente, fecha a gaveta e sai uma máquina de cartão de crédito dizendo: não importa por que você chegou aqui, agora você é empreendedor, seja autônomo, tome as suas decisões, vá para a vida. Saia desse quadro de paternalismo, é o que está querendo dizer, né? De uma carteira que te imobiliza, uma carteira que rompe com as suas liberdades e afirme, na verdade, a sua autonomia. Esse é o recado da propaganda. Foi uma propaganda logo, acho que é de 2016 ou 2017, que está muito associada a esse movimento amplo de constituição de uma verdade subjetiva. Percebam, tem um movimento grande de instituições, atores, esferas que vão se mobilizar para afirmar essa necessidade de se trabalhar de maneira autônoma. Mas a pergunta que eu faço a vocês, para analisar a reforma trabalhista brasileira, que estimula bastante a modalidade de contratação autônoma, não empregatícia, o trabalho autônomo não está submetido a vínculos empregatícios, não tem direitos trabalhistas, e é o que quer a reforma trabalhista fazer, é ampliar o quadro do trabalho autônomo. O que a reforma trabalhista vai fazer, ou vai nos deixar como pergunta, é o que efetivamente quer dizer trabalhar como autônomo? O que é essa liberdade afirmada de maneira repetitiva, exaustiva, como um mantra no capitalismo contemporâneo, que vai gerar transformações ou reformas como essa que a gente viu em 2017. E para analisar isso, a gente vai ter que ter um pouco de paciência para ver uns númerozinhos aí, que eu vou com vocês com bastante calma neles. Esse negócio tem luzinha? Acho que não, né? Enfim, mas dá para ver tranquilamente. Essa é uma tabela da Organização Internacional do Trabalho de 2013, o dado é um pouco desatualizado, porque a OIT deixou de apresentar essa tabela nesses termos, que vai dizer sobre os modos de inserção no mundo do trabalho no mundo inteiro. Então ali, na primeira coluna, os países do mundo divididos pelo seu nível de desenvolvimento econômico, dentro dos critérios da Organização das Nações Unidas, e nas linhas, perdão, estão esses países ali na primeira coluna, e nas colunas, os modos de inserção no mundo do trabalho. Sendo o primeiro, os trabalhadores assalariados, naquela primeira coluna, são trabalhadores com carteira assinada, essencialmente, em vínculos empregatícios subordinados com direitos trabalhistas típicos. Em seguida, os empregadores, que constituem aqueles que, enfim, empreendem efetivamente, são aqueles que geram emprego. E o terceiro, que é a nossa coluna que importa mais, os trabalhadores autônomos ou por conta própria, os que têm a maquininha lá do banco que a gente viu anteriormente. E o que a gente vai ver, essencialmente, no cruzamento desses dois dados é o seguinte: nas economias avançadas, os países do norte, que implantaram um certo modelo de desenvolvimento fundado muito no papel dessas instituições na proteção a direitos sociais, a maioria esmagadora da força de trabalho é trabalhador formal de carteira assinada. É trabalhador com todos os direitos trabalhistas previstos lá na Alemanha, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, a despeito daquilo que se fala de maneira geral sobre essas ordens jurídicas. Mas, enfim, nos países do capitalismo central, quase 90% da força de trabalho é assalariada, formal. E aí, o que a gente vai ver, essencialmente, descendo as linhas do desenvolvimento econômico nessa tabela, é de que quanto menos o país é desenvolvido do ponto de vista socioeconômico, menos a sua força de trabalho é salarizado, assalariado. As economias emergentes e os países em desenvolvimento, a gente está ali no meio desses dois, tem uma economia dualizada normalmente, né? Uma dualizada não como dualidade absoluta, né? Na crítica que vai fazer o Chico de Oliveira desde muito cedo desses processos, mas ela tem essa dupla característica de ter uma certa parcela inserida dentro de um modelo de assalariamento geral com direitos e uma outra parte que vai se desenvolver, vai se dissolver ali dentro de outros modos. E quanto mais você desce, nos países menos desenvolvidos, os mais pobres do mundo, menos você tem trabalhadores subordinados. Então, ainda numa primeira constatação, o modo tradicional do desenvolvimento econômico está associado à proteção trabalhista típica. A inserção por meio do trabalho, acesso ao mercado de consumo por meio de garantias salariais, carteira assinada, direitos, previdência, tudo isso está muito ligado a essa primeira coluna. E a terceira coluna, que é a que nos interessa, vai mostrar efetivamente quem são esses empreendedores no mundo contemporâneo. Os trabalhadores autônomos ou por conta própria, na classificação da OIT. E o que a terceira coluna vai mostrar é que nos países do capitalismo central você tem uma parcela diminuta de empreendedores que normalmente são empreendedores verdadeiros. São profissionais que têm altíssima qualificação profissional e que empreendem sozinhos. Eu sou, por exemplo, um arquiteta, uma dentista, uma advogada, abro o meu escritório e empreendo sozinho. Não tenho empregados, eu faço consultorias em projetos, enfim, tenho qualificação profissional suficiente para não ter chefe, para cuidar da minha própria vida de maneira autônoma. Mas quando você vai descendo, a constatação nas linhas é uma constatação gritante.
que aquilo que se chama de trabalho empreendedor ou autônomo cresce à medida em que o desenvolvimento econômico cai. Então, essa ideia de um empreendedorismo como liberdade é contrastada pelos números. Quanto mais pobre um país é, mais empreendedores, entre aspas, ele supostamente tem. Mais trabalhadores autônomos compõem a sua força de trabalho. É uma falsa autonomia, é uma autonomia da precariedade, é uma autonomia da pobreza, é a viração para os estudos da geografia política ou da sociologia. São os bicos, é gente que vive e sobrevive porque não tem emprego formal, como pode. E nesses países, quanto mais pobre o país é, mais uma parcela mais significativa da força de trabalho vai estar nesses arranjos hiper precários, sem direito nenhum, sem acesso à seguridade social, sem acesso a direitos trabalhistas, sem acesso a nada, né, essencialmente. E quanto mais pobre, tem uma segunda constatação interessante, que não está mostrada nessa tabela, quanto mais pobre você é num país pobre, mais chance tem de você trabalhar como empreendedor. O empreendedorismo é o verniz subjetivo, essa verdade subjetiva que vai alimentar fortemente o processo de dissolução de garantias trabalhistas, sobretudo nessa meiuca ali, nas economias emergentes, nos países de desenvolvimento. E vai ocultar o que essa tabela quer dizer. Porque empreendedorismo não é aumento de liberdade, não é aumento de autonomia, não é nada disso, né? Pelo contrário, empreendedorismo é a forma jurídica da pobreza no mundo do trabalho. E o Brasil nessa história toda? Falando um pouco mais do Brasil, para tentar entender como é que isso entra no nosso universo brasileiro e como é que a partir daí se insere a reforma trabalhista no Brasil. Esse gráfico mostra essencialmente como é composta a força de trabalho brasileiro lá em 2016, o dado é do IBGE. E a gente vê um pouco aquilo que estava na tabela da OIT com um pouco mais de detalhe. A maior fatia, de maneira, digamos, homogênea, é a dos empregados formais. Depois a gente tem os empregados informais, que são aqueles que deveriam ter carteira assinada, mas não têm. Você tem 40% quase de empregados formais e depois 11% de informais. E aí depois, a maior fatia depois dos empregados formais é aquela que está no canto superior esquerdo da tabela, que são os trabalhadores por conta própria. Eles constituem quase um quarto da força de trabalho brasileira e estão aí dentro do espírito que vai animar a desconstituição das garantias formais típicas, trabalhando já um quarto da força de trabalho brasileira sem nenhum tipo de proteção. Os empregados ou os trabalhadores autônomos por conta própria têm algumas migalhas previdenciárias, podem se formalizar, por exemplo, por meio da figura do microempreendedor individual, mas de maneira geral são expostos aos riscos sociais por não terem proteções específicas. O resto são servidores públicos, empregados domésticos, enfim, não nos interessa muito para hoje, para falar especificamente de autonomia. E no Brasil, o que significa? Como trabalham esses 25% que são os autônomos? Uma primeira constatação que a gente precisa levar em consideração é que esses 25% têm níveis de escolaridade, normalmente, vão apontar as pesquisas estatísticas, menores do que os empregados formais e trabalham em setores tipicamente manuais, setores como a construção civil, serviço de limpeza e conservação, setores mais precários, digamos, e mais mal remunerados. E as remunerações vão se revelar de maneira bastante evidente na comparação, por exemplo, que faz o IPEA dessas modalidades de contratação no Brasil em 2015. Comparação entre empregados formais com carteira assinada e trabalhadores por conta própria ou autônomos, os empreendedores da carteira vermelhinha lá colocada na gaveta do vídeo que a gente acabou de ver. Se a gente parte, por exemplo, da média sem a distinção racial ou por gênero, a gente vê lá na primeira linha da tabela que um empregado formal ganha em média no Brasil, de acordo com o IPEA, em 2015, R$ 1.795 por mês. E um por conta própria já tem uma quebra significativa, ganha um pouco menos, né? Você cai de 1.795 para 1.479. E se a gente começa a desdobrar esses dados dentro das realidades concretas do mundo do trabalho, a gente vai ver, por exemplo, que mulheres que trabalham por conta própria tendem a ganhar muito menos do que empregados formais de maneira geral. Tá lá, feminino por conta própria. São mulheres que normalmente vão vender cosméticos ou sacoleiras ou vão fazer, enfim, tudo isso que vocês conhecem do mundo esteticista, vão atender nas funções tipicamente femininas, cuidadoras, estão inseridas ali nessa modalidade desprotegida que tem uma remuneração que é quase já, 40% menor do que a média geral, se a gente compara com os homens, menos ainda. Outros marcadores sociais da diferença, além do gênero, como a raça, isso fica mais evidente ainda, para tomar o extremo da tabela.
Uma mulher negra que trabalha por conta própria no Brasil, provavelmente vai ser uma diarista doméstica, ganha, em média, no país, menos do que um salário mínimo. Ganha R$ 837, enquanto um empregado formal, homem, branco, na média ganha R$ 2.300. Então você percebe que, na verdade, a forma da autonomia no mundo do trabalho é um simulacro, né? Ela não é uma verdade de modo algum. Então, isso tudo que a reforma trabalhista quer estimular, tira o direito do trabalho e deixa a autonomia vir com força, é isso aqui que vai acontecer, é isso que já está acontecendo, é isso que é o nosso mundo do trabalho. De certa maneira, a reforma trabalhista também revela como ela é sexista, ela é racista, em última análise, né? Porque ela quer estimular esse tipo de distribuição de remunerações que se constituem nesse dado geral, né? É um falseamento da realidade, uma verdade subjetiva que pretende encobrir a verdade objetiva. Por que eu estou falando isso em relação à reforma? Porque a reforma quer diminuir as garantias trabalhistas e expandir a modalidade de contratação de autônomos, como, por exemplo, a figura do autônomo exclusivo, que nunca existiu no direito brasileiro, mas que agora pode existir. Você pode contratar um trabalhador autônomo para chamar de seu, enfim, de maneira exclusiva, supostamente sem subordinação, mas isso vai acabar aumentando, né? Essa desproporção, esse desequilíbrio vai acabar se propagando. O que mais? Segunda pergunta, ou segunda fake news, sobre a qual se constitui a reforma trabalhista. O custo trabalhista no Brasil é impeditivo. O custo trabalhista no Brasil seria o mais elevado do mundo. Um empreendedor no Brasil, um empresário, sofre mais do que todo mundo. Ele precisa, enfim, você precisa salvar o empresário para gerar emprego, porque ele está premido por um custo trabalhista estratosférico, o maior do mundo. Eu tenho certeza que muitas e muitos de vocês já ouviram e eventualmente até acreditaram nisso, que o custo trabalhista no Brasil seria elevado. Aí alguém vem com um dado percentual que vai dizer que o empregador paga 255.000% em cima disso ou daquilo, e tem uma força de trabalho que é caríssima e que não dá para empreender, que os custos são muito elevados. Aí a gente se é colocado diante dessa pergunta e, dentro do distanciamento crítico que vai caracterizar as atividades de uma academia livre e de pensamento crítico, a gente precisa tentar responder essa pergunta de maneira científica. A única forma de dizer que se algo é caro ou barato, na perspectiva de uma resposta sustentada, é comparando, né? Não tem como fazer essas coisas sem comparar. Não há caros objetivos e baratos objetivos, né? Ou em si. Porque você tem um mercado internacional, um capitalismo que se afirma de maneira transnacional e, por isso, é assentado na concorrência, igualmente desse plano. A única comparação que existe de maneira sustentada em relação ao custo trabalhista no mundo é essa que vai estar diante de vocês. É um dado também um pouquinho desatualizado, de 2012, feito pelo Departamento de Estatísticas do Trabalho do Ministério do Trabalho dos Estados Unidos da América do Norte. O BLS fez essa comparação numa série histórica e parou de divulgar, na verdade, em 2012, comparando os custos de contratação da mão de obra no mundo. Essencialmente na indústria, que é o setor mais formalizado da economia e normalmente o mais bem remunerado nas médias, e incluídos nesses custos todos os custos sociais. Significa dizer o que o trabalhador põe no bolso e o que o empregador eventualmente tem que pagar a título de composição de fundos, como é o caso do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço no Direito do Trabalho brasileiro, qualquer tipo de imposto, taxa, contribuição que eventualmente se incida sobre a folha de pagamento, tudo que ele tem que pagar, de previdência, tudo que está, associado ao valor do pagamento da força de trabalho está incluído nesse custo que está na tabela diante de vocês. É o custo da compensação horária na manufatura, na indústria, em dólares americanos em 2012. E o que a gente vê, evidente, é algo que imagino que vocês presumiam, né? Começa-se lá em cima com os países super desenvolvidos, países nórdicos, que têm um custo médio horário em 2012 de 60 e poucos dólares para a contratação de 1 hora de trabalhador na indústria. Na Noruega, por exemplo, você tem que pagar 63, na média, 63 dólares por trabalhador. Esse não só para o trabalhador, mas também para os custos sociais envolvidos. E a gente vai descendo a tabela, vem. Suíça, Suécia, Dinamarca, Japão, Estados Unidos está lá no meio, por exemplo, com 35 dólares, custa na média um trabalhador industrial nos Estados Unidos. Aí vem a Europa menos desenvolvida, a Europa do Sul, Itália, Reino Unido, Singapura, os países asiáticos começam a aparecer, e o Brasil aparece no último quarto da tabela, como, digamos, dos países mais baratos que existem no mundo para se contratar com mão de obra, incluídos, repito, os custos sociais. O custo que o direito do trabalho brasileiro tem
Então ele está aqui bem lá embaixo, né, perto da Eslováquia, da Estônia, de Taiwan, ali bem na rabeira, para usar um bom português, da tabela dos custos trabalhistas brasileiros, incluídos, repito, o custo de contratação de mão de obra, incluídos, repito, todos os custos que a legislação trabalhista impõe para o empregador. Então, contratar uma mão de obra no Brasil é, no final das contas, bem barato, na perspectiva do mercado internacional. Algumas ausências devem estar sendo notadas aí nessa tabela. A China e a Índia não entram na estatística norte-americana porque não tem, de acordo com o Departamento de Estatística norte-americano, dados suficientes para poder, ou os dados não são suficientemente fiáveis para poder constituir uma constatação generalizada. Mas os últimos 5 anos, sobretudo, os últimos 10 de maneira geral, na China, fornecem informações suficientes. O BLS depois tem uma nota estatística, enfim, mas chegou-se contemporaneamente a uma constatação interessante, da qual eu falo depois na comparação com a China. Mas um outro dado que vai aparecer é o seguinte: não é que é caro, mas que ficou muito caro, o custo aumentou muito. Aí também o BLS vai mostrar, o Departamento de Estatística do Trabalho. O Brasil está lá embaixo e a mão de obra, na verdade, entre 97 e 2012 não subiu muito. É uma subida tradicional, dentro das médias ali do CEPART de 1990. Vamos voltar no anterior para saber quanto que era, né? No Brasil, o custo em 2012 da mão de obra, incluído todos os custos trabalhistas e sociais, é de 11,2 dólares. Significa dizer que para contratar um trabalhador na indústria, na média, um empregador no Brasil desembolsa 11 dólares, com tudo que ele vai ter que pagar, encargos sociais, previdência, FGTS, multas, tudo que está envolvido ali, eventualmente. E esse valor não variou muito na história recente. Em 97 era 7 dólares, em 2012 foi a 11, dentro de quadros de crescimento normais, como no mundo inteiro vai ser revelado. E aí vem uma constatação aterradora. Preparem-se. Todo mundo acha que a China é que pratica condições hiper precárias de trabalho. Olha o que vai aparecer diante de vocês. Uma matéria do dia 26 de fevereiro de 2017, bem depois de tudo que aconteceu, que vocês têm estudado aí, que vai dar conta disso, que está diante de vocês. O salário médio da indústria da China supera o do Brasil. Produzir na China é mais caro do que produzir no Brasil atualmente. Então, na perspectiva do mercado internacional e da comparação, essa pergunta que eu fiz a vocês, o custo trabalhista no Brasil é elevado, é uma mentira. É uma mentira repetida milhares de vezes, que se torna uma verdade na percepção social. Uma verdade que faz com que se alimente um discurso de que é preciso destruir as garantias trabalhistas porque elas são excessivamente onerosas para os empregadores que não conseguem empreender no país. É mentira. Isso é uma mentira estatística. Isso não vem de lugar nenhum, não faz sentido algum. Essa, então, é a segunda dimensão aqui de verdades subjetivas que vão se constituindo para encobrir essa verdade objetiva, que é a exploração e o retrocesso impresso pela reforma trabalhista. Uma terceira pergunta que se pode fazer é essa, uma pergunta talvez para aqui já me encaminhar para conclusões parciais aqui da minha intervenção e poder abrir para o debate. Eu não sei exatamente quanto tempo normalmente as pessoas ficam falando, varia, né? Mas o Thomas tinha medido para falar mais ou menos uns 50 minutos, 1 hora, e depois a gente debater, que é um tempo que eu acho que eu estou chegando, né? Eu estou chegando a 1 hora de fala. Aí eu encerro com essa pergunta, que é uma pergunta que dá pano para manga, e depois a gente dá alguns exemplos e se encaminha para a conclusão. Mais uns 15, 20 minutos eu acho que eu encerro a minha intervenção. Essa pergunta que está aí diante de vocês, que é uma pergunta ligada às outras. Mas não será o direito do trabalho brasileiro excessivamente protetivo? Será que a gente não tem um direito do trabalho, vai dizer também o discurso do senso comum, que deriva lá da Carta del Lavoro italiana, que é um direito do trabalho autoritário, excessivamente paternalista, que tem níveis de proteção excessivos? Também uma outra pergunta difícil de responder, né? Porque você só avalia níveis de proteção de maneira comparativa, da mesma forma nos custos. Mas custo é mais fácil de comparar, porque você tem lá custos absolutos, expressos em números, e nível de proteção é mais complicado. Muito difícil responder a essa pergunta. O direito do trabalho brasileiro é protetivo demais? E por isso, será que ele geraria o desemprego que a gente vê atualmente, né? Esse é um dos elementos que vai muito constituir o pano de fundo para a reforma trabalhista e para tudo que vem associado a ela, né? De 2 dígitos, para essa massa de trabalhadores não inserida no Brasil, seriam os excessos do direito do trabalho brasileiro, a dificuldade que é, o excesso na proteção. E eu nunca tinha conhecido uma pesquisa, até muito recentemente, que pudesse responder a essa pergunta de maneira adequada. Mas apareceu uma, feita pela Universidade de Cambridge, nos Estados Unidos, que compara os direitos do trabalho do mundo, para dizer quem protege mais e quem protege menos.
É uma pesquisa coordenada por um professor de nome Simon Deakin, da Universidade de Cambridge, de um centro, na verdade, de desenvolvimento, finanças, negócios e direito, uma coisa assim, super ligada aos números e à economia, que aplicou, na verdade, uma metodologia, que é uma metodologia não muito comum nos estudos de direito do trabalho, que é a metodologia da chamada análise econômica do direito. E fez a seguinte operação. Ele foi a 70 países do mundo, 70 ordens jurídicas, desde os anos 70, de 1970 até 2015, e analisou a ordem jurídica trabalhista interna. O direito do trabalho, se tem uma legislação específica, se tem alguma coisa no texto das constituições, como é que os tribunais interpretam, como é que esse direito é aplicado, que tipo de proteção ele confere, nesses 70, desde a década de 70 até 2015, mais ou menos. Então, nesses últimos, 35, 40 anos. Essa análise ele faz da seguinte maneira. Ele vai à legislação, nesses períodos históricos, ano a ano, ele vai ver como a legislação era e vai analisar essa legislação nos seguintes termos e indexar essa legislação nos seguintes termos. Ele vai ver, por exemplo, a legislação do país X tem uma proteção do contrato de trabalho? Existe um contrato de trabalho protegido? Se existe, sim, ganha um índice 1. Se existe parcialmente, meio, e se não existe nenhum tipo de proteção ao contrato, 0. Em paralelo, existe uma limitação da jornada de trabalho? Existe uma previsão de jornada máxima semanal e diária de trabalho? Se sim e forte, nível 1. Se sim e parcialmente, nível meio. E se não existe proteção à jornada de trabalho, nível 0. Da mesma maneira, existe um salário mínimo previsto na legislação trabalhista local? Se sim, nível 1. Se não, 0. E se para alguma parte do setor do mundo do trabalho existe alguma coisa no meio do caminho. Isso para todos os institutos trabalhistas clássicos. Salário, férias, dispensa, licença gestante, 13º, remuneração de horas extras, tudo isso que constitui o nosso direito do trabalho. Vai a cada um dos países do mundo e vê. Na França, existe um certo número de dias de férias previstos na legislação? Sim. Esse número digamos, qual que é esse número, né? Sei lá, é 40 dias, 30 dias, é bem protegido, é mal protegido? Está previsto no texto da Constituição? Se está previsto, tem toda a proteção nível 1 máximo. Se, por exemplo, não, 0. Por exemplo, você vai para um país sem um direito de trabalho estruturado que não tem direito a férias. Ganha um 0 nesse índice. Então você vai ter um conjunto, acho que de mais de 70 índices que ele estabelece para analisar a legislação, num conjunto de 70 países ao longo de 50 anos. Uma pesquisa descomunal, que demorou 10 anos para ser feita, em que ele vai avaliar o comportamento da legislação trabalhista ao longo desses 10 anos dentro desses índices. Compreenderam? Então você tem uma indexação da lei para ver níveis de proteção individuais, coletivos, por exemplo. Eu falei só de individuais. Mas se existe, por exemplo, um direito à greve, à negociação coletiva, se sindicato é reconhecido como entidade ou ator social fundamental, se tem proteção de líderes sindicais no exercício da sua atividade sindical, tudo isso é considerado para entender se o direito do trabalho protege mais ou protege menos. Ele faz isso ao longo desde a década de 70 e chega aos seguintes resultados que a gente usa como base para discutir aqui essa pergunta. Essa primeira tabela mostra uma seleção de países desenvolvidos do mundo, em que você vai ter nas linhas, vamos entender a tabela como um todo primeiro. Vou levantar, não sei se vou sair daqui. Aqui são os níveis de proteção, a proteção de maneira geral, e aqui os anos. E as linhas correspondem aos países do mundo, certo? O que esse gráfico essencialmente mostra? Na linha, ou digamos no eixo vertical, está o nível de proteção. Quanto mais alta a linha tiver nesse nível, mais alto é o nível de proteção do direito do trabalho nesse país. Sendo o nível máximo o nível 8, que é o nível que corresponde à França. A França tem um direito do trabalho de altíssimo grau de proteção. É um país que tem uma tradição sindical fortíssima, um direito do trabalho regulado, tem um código do trabalho sólido e, digamos, uma política trabalhista bastante significativa. E por isso a sua linha se mantém lá em taxas de alto grau de elevação. Verificar uma certa estabilidade, um crescente nos níveis de proteção do direito do trabalho alemão. Uma linha interessante que talvez se relacione um pouco com aquilo que a gente compreende do mundo do trabalho é a linha do Reino Unido. A gente tem ali na década de 70 uma certa ascensão dos níveis de proteção e de repente lá no final da década de 70, início dos anos 80, uma queda, né? Que corresponde justamente ao período
do liberalismo renascente com a Margaret Thatcher, né? As reformas trabalhistas estão expressas ali. Então o nível de proteção cai fortemente. É isso que esse gráfico mostra. Certo? Então estão aqui os países desenvolvidos do mundo, os Estados Unidos, que tem um modelo não de pouca intervenção nas relações individuais de trabalho, tem níveis de proteção estáveis e de baixa intensidade. E o Brasil nessa história toda? E para que eu estou falando disso tudo? Para tentar responder aquela pergunta. Então aqui os BRICS, Brasil, Índia, África do Sul, Rússia e China. Dentro dessa mesma lógica, como é que o direito do trabalho em cada um desses países se comporta? Primeiro, uma primeira constatação que eu vou deixar para falar do Brasil no final. A China. Vejam que interessante. A China, desde a década de 90, começa a se abrir para relações do capitalismo, desde o final, meados de 80 e início de 90, o processo de abertura da China, e a consolidação de relações de trabalho nos modelos ocidentais, e faz, digamos, uma curva ascendente fortíssima, consolidando um direito individual ao trabalho de importância social inegável, chegando lá nos anos de 2010 a níveis de proteção bem parecidos com os demais países do mundo. O direito do trabalho chinês, amigas e amigos, não é inexistente, é longe disso. Ele tem características, peculiaridades próprias, mas não há trabalho escravo generalizado na China contemporânea, ao contrário do que se pensa também no imaginário coletivo, dentro de da formação dessa necessidade de flexibilizar tudo, que é a China que vai tomar conta de tudo. A história é um pouco diferente disso tudo, né? Então a China tem essa ascensão significativa. A Índia também tem certos padrões de consolidação de um direito de trabalho de baixo alcance. O direito de trabalho indiano não chega às relações produtivas de maneira definitiva, porque as taxas de informalidade na Índia superam os 90%, mas tem lá um direito previsto, de maneira formal, de maneira significativa. Para nós, que somos a linha azul, o que vai acontecer? A gente vem com um certo grau de estabilidade desde a década de 70, a CLT já estava promulgada há algumas décadas, o direito de trabalho brasileiro se mantém com estabilidade, e um crescimento significativo no final dos anos 80, que corresponde à Constituição de 88. Uma Constituição fortemente esteada, ligada, dentro das proteções fundamentais, aos direitos sociais. Os artigos 7º, ou artigo 6º, 7º, 8º da CLT e a própria afirmação do valor do trabalho como fundamento da República Brasileira correspondem um pouco a isso, né? De alguma forma, a Constituição brasileira expandiu alguns direitos e estendeu a certas categorias que não estavam protegidas pelo direito do trabalho brasileiro de maneira homogênea, como é o caso do emprego doméstico, que depois vai ampliando a sua proteção mais ainda, e dos trabalhadores rurais, que também são aproximados aos trabalhadores urbanos. Então o que a gente tem, na verdade, é essa afirmação desse quadro de proteções globais que colocam o Brasil, primeiro, numa posição bastante homogênea ali, né? Bastante compatível com o nível de desenvolvimento do direito do trabalho nos países que correspondem ao seu nível de desenvolvimento econômico. Tem lá uma certa equiparação quase do nível de proteção na China, na África do Sul, na Índia, na Rússia. Todo mundo protege mais ou menos nos mesmos níveis de proteção. Todos inferiores ao nível anterior, que a gente viu a França estava passando da casa dos 8 lá nos níveis de proteção. Então são países que têm direitos do trabalho, que são direitos que se estabelecem no mesmo nível que os demais direitos dos países do mundo. Mas isso serve não só para analisar o direito, mas para analisar o desenvolvimento econômico, o desemprego e a sua relação com a esfera da regulação. Se a gente pegar essa tabela e compara com uma tabela dos ciclos de desenvolvimento econômico sustentável e com as depressões e crises econômicas que vieram da década de 70, constatações interessantes vão aparecer. Primeiro, não existe nenhuma correlação histórica registrada no sentido de que reformas trabalhistas do tipo que a gente viveu aqui no Brasil aconteceu na Inglaterra, aconteceu na Espanha, aconteceu na Itália, aconteceu para todo canto nesse globo. Essas reformas nunca mostraram em nenhum desses países nenhum efeito positivo na geração de emprego e renda e na inserção no mundo do trabalho. Não são estratégias de combate ao desemprego. Reformar a legislação trabalhista não tem nenhum impacto registrado na economia sobre o nível de emprego e renda. Então, a primeira constatação é que você pode chegar. E a constatação contrária também é verdade. Os grandes ciclos nos últimos 40 anos de desenvolvimento econômico dos países em desenvolvimento, sobretudo, são acompanhados pelo fortalecimento da legislação trabalhista. Para poder instituir um mercado de trabalho sustentável, é preciso estabelecer direitos do trabalho. A regulação, tem uma constatação teórica de fundo, é a seguinte: trabalho não é uma mercadoria como outra qualquer. Vai dizer o Karl Polanyi
que o trabalho é uma mercadoria fictícia, que ele não é uma mercadoria como um objeto qualquer. Ele precisa, para que ele possa ser explorado, você tem que instituir um mercado. Isso se dá por meio da regulação. Você precisa estabelecer um contrato, obrigações mútuas, para que essa força de trabalho se comporte de maneira previsível, para que você possa, por exemplo, falar em produtividades, em expectativas de um mercado em relação àquilo que vai acontecer nas relações produtivas, que são amparadas por um modelo regulatório, que no nosso caso é o modelo do direito do trabalho. A desconstituição desses modelos, eu já disse, não tem efeitos positivos registrados na história recente dos países do mundo, e o contrário se afirma. Todo país que passou por grandes ciclos de desenvolvimento econômico, qual é o caso da China? A ascensão meteórica da China nos últimos 20 anos, de um direito do trabalho com possibilidade de antecipação de certas coisas que compõem o quadro de fortalecimento de um mercado de trabalho. Então, é justamente o contrário do que diz a lógica, o senso comum, essa verdade subjetiva da reforma trabalhista. A reforma trabalhista brasileira implica, portanto, além de tudo, além da precariedade que vai ser sentida e vivida, já está sendo vivida por esses corpos do mundo do trabalho, implica num risco ao desenvolvimento econômico brasileiro. O modelo que foi implementado com a reforma trabalhista brasileira vai fazer o pior dos mundos. Vai, digamos, um prejuízo imediato para a nossa economia que vai se desdobrar a partir daí. E com os aprofundamentos que estão sendo delineados no presente, que pretendem, na verdade, sobrepor a negociação individual à negociação coletiva, pior ainda as coisas ficarão. A gente vai voltar para formas primitivas de negociação de mão de obra que foram acompanhadas invariavelmente na história do capitalismo no Ocidente pela pauperização generalizada. Significa que você não tem mais uma plataforma de inserção por meio do trabalho, os salários vão ser achatados, enfim, a pobreza vai aumentar exponencialmente e os mercados se desestruturam dentro de práticas de competição internacional. Então, assim, é o pior dos quadros, A reforma trabalhista brasileira se assenta, por excelência, em mentiras, de tal modo ostensivas que é preciso falseá-las. E por isso a importância disso que eu escolhi conversar com vocês, foi uma escolha, hein? Enfim, eu podia falar de mil coisas sobre a reforma, mas falar um pouco dessa ambiência, de como ela se liga ao discurso do golpe, que vocês estudaram aí ao longo desse semestre como um todo, como é preciso falsear essas realidades para que isso tudo possa acontecer e não gerar reações sociais, digamos, muito significativas, Dizer que um trabalhador autônomo terá mais liberdade para negociar, um verniz argumentativo que não corresponde à realidade de que o trabalhador brasileiro, em sua maioria, é um trabalhador empobrecido, que depende do trabalho que desempenha, que está ameaçado pelo desemprego e que não tem nenhuma condição negocial de maneira individual. Isso é um verniz. Ele vai ceder, evidentemente, sempre aquilo que o seu empregador determine. Ele vai trabalhar mais horas, ele vai trabalhar horas despadronizadas, ele vai trabalhar sem controles, ele vai trabalhar sem modelos de fiscalização. O fim do Ministério do Trabalho anunciado na data de hoje é mais um indicativo dessa ruptura com os modelos fiscalizatórios, sem contrapartida, vai trabalhar de maneira intermitente, vai perder proteções sobre o tempo, sobre a saúde no trabalho, vai supostamente negociar, enfim, tudo isso constitui essa grande simulação que a reforma trabalhista representa, E isso, com os aprofundamentos do presente, mais ainda, A prevalência do negociado individualmente sobre o legislado e a possibilidade de um duplo regime com a chamada carteira de trabalho verde e amarela proposta pela nova presidência, Então, para concluir aqui, voltando e retomando o Bourdieu, talvez com uma nota um pouco mais esperançosa, não sei nem se seria muito válido, deixá-los aí com esse desânimo todo, mas o Bourdieu, naquele texto que eu comecei, digamos que animou a minha exposição e essa separação que eu promovo, o texto termina com a seguinte constatação: essa dupla verdade, eventualmente, quando ela está se constituindo e vai se afirmando, pode existir um erro na dose. Um erro na dose da dissonância entre uma coisa e outra. A verdade objetiva, quando a verdade objetiva é de tal modo cínica e desconforme aquilo que se passa na verdade, essa verdade subjetiva pode se tornar esgarçada e a verdade objetiva aparecer, que é a verdade objetiva da dominação, da exploração, da miséria e, no caso da reforma trabalhista brasileira, do retrocesso, da perda de direitos sociais. E ele vai dizer
que, especificamente, certas técnicas de ajustamento estrutural, como no caso das reformas estruturais que a gente ainda continua a viver, e ele falava na década de 70, colocam a nu essa violência estrutural. Então eu quero crer, e é quase que uma esperança projetada, né, que uma hora isso vai ser visto, né, ou vai ser percebido, porque vai ser sentido socialmente. Esse nível de retrocesso que está em marcha talvez tenha exagerado nessa dose. E aí é só esperar, digamos, agir e esperar os efeitos desse novo ciclo, e esperar que essa contradição eventualmente se revele em seus efeitos e que a reforma trabalhista seja percebida dentro desse contexto de rupturas e de retiradas e de retrocessos de direitos fundamentais que foi posto em marcha nos últimos anos e que certamente ainda mostrará capítulos relevantes nos anos que virão, que serão anos marcados um pouco por essa história dessa contradição. Era isso, eu agradeço pela atenção e seguimos nos debates.